na jornada do Criador primordial, se nós iniciarmos o nosso relaxamento, para que possamos preparar o nosso espírito para estarmos mais receptivos às energias e os ensinamentos dos irmãos pleiadianos. Gostaria que comece o parágrafo: qual é o vosso papel nessa história? Gostaria de transmitir a todos os nossos irmãos um grande abraço, um abraço carinhoso. Queríamos agradecer a presença de todos. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui neste planeta, neste momento de transição, neste momento tão emocionante. Ó Senhor, meu Pai, Criador de todas as coisas. Ó Senhor, meu Pai, Criador primordial, Senhor da luz, Senhor do amor. Neste momento nos colocamos em vossas mãos, de corpo e alma, e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós um instrumento de vossa vontade, faça de nós um instrumento do vosso amor, faça de nós um instrumento da vossa luz, faça de nós um instrumento da vossa paz, da vossa alegria. Ó Senhor, meu Pai, permita que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas da mente, do corpo e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo celestial, em nosso templo interior, e ali permanecer em comunhão com o Criador, com os nossos irmãos pleiadianos e com todos os nossos irmãos aqui presentes. Que nós possamos ali permanecer em comunhão, com pureza, amor, alegria, dignidade e plena consciência. Dai-nos a luz, ó Pai, dai-nos a compreensão, dai-nos a paz e conduza nossos passos pelos caminhos da luz, em direção ao crescimento e evolução. Que assim seja, assim é. Irmãos, sem perder a frequência vibratória, vamos guardando esta frequência vibratória, vamos mantendo essa sintonia com essa sequência, com essa vibração. E vamos então iniciar as nossas aulas, tomando o texto do capítulo 2, da jornada do Criador primordial, segunda parte. Para quem está com o livro, é a página 45, o último parágrafo da página 45. Para quem está com o texto impresso do e-book, infelizmente não sabemos informar a página, mas é exatamente a metade, a partir da metade do capítulo 2, o parágrafo é: qual é o vosso papel nessa história? É assim que começa o parágrafo. Então, através desta segunda parte do capítulo 2, que se chama Na Jornada do Criador Primordial, esse capítulo, nessa segunda metade deste capítulo, nós vamos estar vendo qual o papel das sementes estelares ou membros da família da luz neste processo de despertar.
O nosso irmão Nora que está informando aí que é a página 15 de quem tem o texto impresso do e-book. Então vamos lá. Qual é o vosso papel nessa história? Vocês são membros da família da luz. O simples fato de estarem lendo este livro mostra que fazem parte da família da luz. Para alguns, isto é como um sonho. Estamos lembrando que vocês no vosso íntimo já sabem. Viemos a este planeta para ativar os arquivos da vossa memória. Inspirar a raça humana através da faixa de luz para que comecem a se lembrar quem são, a criar a vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Então, irmãos, isso é muito importante. Inspirar a raça humana através da faixa de luz para que comecem a se lembrar quem são, a criar a vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Então, este é o objetivo dos nossos irmãos pleidianos quando eles aqui vêm para nos auxiliar e nos assessorar neste processo de despertar. Nós, como pleidianos, voltamos no tempo para o que poderia talvez ser chamado de nosso passado, procurando resquícios de representantes da família da luz. Voltamos para compartilhar uma frequência com vocês. Uma frequência que cada um concordou compartilhar nesse planeta para mudar o DNA gerado da raça humana remodelada. Esta é uma história importante. Então voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um concordou partilhar este planeta para mudar o DNA adulterado da raça humana remodelada. Esta é uma história importante. Então, os nossos irmãos estão nos ajudando neste processo de despertar, a nos recordar, estão nos ajudando a recordar quem nós somos e a compartilhar esta frequência vibratória que promove a ativação do nosso DNA. Esse DNA que foi adulterado há 300 mil anos atrás pelos extraterrestres, pelos deuses criadores das sombras que invadiram o nosso planeta e promoveram a nossa alteração do nosso DNA, que era 12 fitas. Na época nós éramos seres de quinta dimensão, vivíamos na antiga Lemúria, tínhamos os nossos sentidos extrafísicos totalmente em pleno funcionamento, totalmente desenvolvidos. Éramos seres que não fazíamos o uso da palavra, mas através de comunicação telepática. E o nosso planeta foi invadido, nosso DNA foi alterado, foram desligados 10 fitas do nosso DNA, ficamos somente com as 2 fitas básicas necessárias à nossa sobrevivência. E nós, então, caímos da quinta para a terceira dimensão e mergulhamos na dualidade da terceira dimensão, permanecendo apenas com os cinco sentidos físicos para a nossa percepção da realidade, dessa realidade ilusória da Matrix de terceira dimensão. Os planejadores originais da humanidade, membros da família da luz, não querem perder seu território. Vocês acham que eles iam desistir assim, tão fácil? Começaram a chamar os membros da família da luz para vir e infiltrarem-se no projeto dos novos proprietários da Terra
os seres da sombra que nos invadiram, né? Encarnando-se um a um para trazer a luz, como informação recebida através de raios cósmicos, de volta ao local que havia perdido esta luz. Então, vocês acham que eles iriam desistir assim tão fácil? Começaram a chamar os membros da família da luz para virem e infiltrarem-se nos projetos dos novos proprietários da Terra, encarnando-se um a um para trazer a luz, como informação recebida através de raios cósmicos, de volta ao local que havia perdido esta luz, ou seja, ao planeta Terra. A família da luz começou a trabalhar aqui, vindo a um planeta privado de luz e de informação. Então, os nossos irmãos planejadores originais da humanidade, aqueles que nos criaram originalmente, eles não abriram mão do planeta, do projeto e de nós humanos após a invasão que o planeta sofreu. Eles começaram a chamar os membros da família da luz, foram convidados os membros da família da luz que estavam trabalhando em várias dimensões diferentes. Por isso nós dizemos que ninguém que é da família da luz está aqui para ascender, porque na verdade nós descendemos de dimensões mais elevadas, atendendo a um convite dos nossos irmãos da família da luz para podemos resgatar este planeta, resgatar a humanidade das trevas. Como? Através dessa infiltração. Esses membros da família da luz que foram convidados começaram a se encarnar no planeta, se infiltraram no planeta para serem treinados, para tomarem pé da situação e se prepararem para que no momento X, então, todos abracem as energias da luz neste planeta, rompendo com a barreira da frequência, a barreira energética da frequência que eles criaram. Então, através de nós, sementes estelares, membros da família da luz, essas energias que estão sendo enviadas pelo Criador primordial vão poder chegar ao planeta e promover a ascensão do planeta e o despertar de o maior número possível de pessoas da humanidade. Através de mutações nas leis da humanidade, esses raios cósmicos ativos começaram a perpassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo, em diminutas quantidades, através dos EONs. Sequências de informação foram trazidas para este planeta. Então, através de mutações nas leis da humanidade, esses raios cósmicos criativos que vêm lá do Criador primordial começaram a perpassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo em diminutas quantidades, através dos EONs. As frequências de informação foram então sendo trazidas para este planeta. Às vezes, grandes batalhas eram travadas com o objetivo de eliminar a luz ou informação que estava sempre procurando uma forma de expressão. E aí nós tivemos, então, só para citar algumas tentativas, alguns dos projetos da família da luz no planeta Terra durante esses 300 mil anos que estivemos sobre o controle e o comando dessas forças da não-luz. Só para citar alguns desses projetos, algumas dessas tentativas, nós temos a civilização maia, nós temos os cátaros no sul da França, que foram dizimados pela Igreja Católica através das cruzadas contra os próprios cristãos, através da Santa Inquisição, que torturou, matou e queimou esses seres. Nós temos os maias, que foram destruídos, eles passaram a ser dominados pelos toltecas, que eram seres a serviço dos reptilianos, e os toltecas então criaram práticas entre os maias
de sacrifícios humanos e promoveram a total deterioração da civilização maia, a total destruição dos maias, até que os maias fugiram de suas cidades para o interior das selvas, abandonaram totalmente a sua civilização para poder passar por um processo de despertar semelhante a este que nós estamos passando agora. Esta foi a razão para que os maias desaparecessem no século VIII depois de Cristo. Essa foi a razão do desaparecimento dessa civilização e o abandono de suas cidades, coisa que não é compreendida pelos nossos cientistas, pelos nossos pesquisadores. Ocorre que os maias estavam num processo de deterioração de sua civilização, estavam sendo perseguidos, estavam sendo pressionados, estavam sendo destruídos pelas forças invasoras que estavam a serviço das forças das trevas, que eram os toltecas, que criaram um regime de terror, de violência nas cidades maias. E os maias, então, chegou o momento do despertar deles, e eles então fugiram e abandonaram suas cidades e passaram a viver como nômades, como índios, como seres nativos em meio à natureza, vivendo naturalmente, que é o caminho que nós estamos praticamente a nível global. Na ocasião foi a nível local esse processo de despertar, e este processo de despertar estamos tendo agora a oportunidade de vê-lo a nível mundial. Então isso já foi praticamente um ensaio, e todas as vezes em que as forças da luz tentaram, através de algum projeto, através de um grupo, resgatar a luz no planeta, este trabalho gerou perseguições, gerou uma reação das forças das trevas através de perseguições, de tortura, de carnificina, que promoveu a destruição da tentativa do projeto da luz de resgatar, de inserir luz no planeta. Então, às vezes grandes batalhas eram travadas com o objetivo de eliminar a luz ou informação que estava sempre procurando uma forma de expressão. Assim, na história mais recente, aconteceu com os Filhos do Sol, seguidores da primeira religião monoteísta no Egito Antigo, criada por Akenaton e destruída pelos antigos sacerdotes do Egito, que estavam a serviço das forças das trevas. Aconteceu também com os maias, que foram destruídos pelos toltecas, que os dominaram e passaram a utilizá-los em sacrifícios aos seus deuses reptilianos, e com os cátaros no sul da França, massacrados pelas cruzadas, torturados e queimados pela Santa Inquisição da Igreja Católica. Os planejadores originais sabiam que, cosmicamente falando, esta era uma lição para eles, ou seja, permitiria compreender os deuses criadores que tomaram o seu projeto. Então, todo esse ocorrido serviu de uma lição para os deuses planejadores originais, para os pleidianos e os membros da família da luz, porque permitiu que eles conhecessem melhor esses seres que dominaram e deturparam o projeto, permitiu a eles que uma experiência, uma vivência, uma experienciação que talvez eles não tivessem, que era de conhecer mais profundamente esses seres que não partilhavam da luz. Os planejadores originais, então, dispuseram-se a introduzir a sua própria versão de um plano que coincidisse com a época em que a frequência da Terra seria alterada, ou seja, o momento da transição, uma época em que os novos proprietários pereceriam se não mudassem a sua própria frequência. Então, os planejadores originais,
Então, prevendo essa mudança de energia no planeta, né, que é esse momento de transição, eles então passaram a trabalhar no sentido de introduzir, de infiltrar membros da família da luz, de treinar essas pessoas e de introduzir no tempo, né, introduzir informações no decorrer do tempo, na formação do tempo, né, como nós já vimos no outro capítulo. O tempo ele é uma realidade que é formada pelas informações que são introduzidas. Então, as informações, à medida que nós introduzimos informações no tempo, nós alteramos o nosso futuro, alteramos o tempo. Então, os nossos irmãos pleidianos, nossos irmãos da família da luz, os nossos planejadores originais, vindos do futuro, ou seja, eles retrocederam no passado, foram até o passado, ao momento semente, ao momento caroço, que é o que nós estamos vivendo, e introduziram, antes deste momento, introduziram informações novas, introduziram novos elementos para que coincidisse o eclodir desse processo de treinamento, essa preparação desses seres da luz que eles infiltraram, para que isso coincidisse com esse momento de alteração da frequência do planeta, que é esse momento da nossa transição planetária, que esses seres, então, estivessem prontos neste momento de transição, neste momento de alteração de energia, para poder, então, estar ancorando essas energias no planeta, essas energias que vão promover, então, a destruição desses seres que nos manipulam, desses seres que há 300 mil anos manipulam a Terra, que tomaram de assalto o planeta. Essas energias, então, a partir do momento que nós ajudarmos a ancorar essa energia no planeta, essa energia vai promover, então, a transição do planeta para a quinta dimensão, ou seja, o retorno do nosso planeta à sua dimensão original, que é a quinta dimensão. E, com isso, essas energias vão promover, então, a destruição de todos aqueles que não estão preparados para receber essa energia da quinta dimensão, ou seja, vai promover a destruição desses seres que nos controlam e nos manipulam, por eles não estarem preparados para recepcionar a frequência vibratória dessa energia que virá, que tem uma vibração mais intensa, mais rápida, de mais luz. Então, a esses seres que nos manipulam, nos controlam, eles vão tendo suas últimas chances. Se eles não alterarem as suas frequências vibratórias, se eles não compartilharem desse processo de despertar e preparação para a recepção dessas energias de quinta dimensão, infelizmente eles perecerão destruídos por essa frequência vibratória de quinta dimensão, para os quais eles não estão preparados para absorver. Então agora vamos para o segundo subtítulo desta aula, que é as emoções, o alimento dos deuses. Emoções são fonte de alimento. Existem seres cuja fonte de alimento é o amor. E os planejadores originais pretendem alterar a frequência da Terra para a frequência do amor. A fonte de alimento dos atuais proprietários, que é o medo, a ansiedade, o caos, a fome e desânimo, precisa ser removida. Adivinhem quem está removendo esta fonte de alimento? Vocês, como membros da família da luz, aqui vocês são renegados. São demolidores de sistema. Estão aqui para superar seus próprios medos e mostrar ao resto do planeta que não há razão para temer nada. Então, nós, sementes estelares, nós, seres da família da luz, membros da família da luz, é que estamos alterando, estamos removendo essa fonte de alimento, estamos alterando a alimentação desses seres
desses criadores, desses deuses criadores que nos invadiram e que nos dominam e que se alimentam da frequência do medo, da ansiedade, do caos, da dor, da fome, do desânimo, do estresse, da apatia. Então nós estamos aqui para alterar a frequência vibratória do planeta e com isso nós estaremos destruindo a fonte de alimentos desses seres que se alimentam desses sentimentos, dessas emoções negativas da humanidade. Então essa é a razão de nós estarmos aqui, é de quebrar essa sequência, essa rotina de alimentação dos nossos manipuladores. Nós aqui somos renegados, nós não somos desejados aqui, nós somos aqui seres, agentes secretos, né? Nós somos seres infiltrados aqui, com o objetivo então de demolir o sistema atual e implantar uma nova sistemática de alimentação, que é a frequência do amor. É a alimentação dos deuses através do amor e não através do ódio, da dor, do medo. Então, os novos seres que nos manipulam, que se alimentam desses sentimentos, dessas emoções negativas do ser humano, eles vão ter que mudar a sua fonte de alimento ou eles perecerão quando aqui nós destruirmos o sistema vigente e implantarmos a frequência do amor, que é a frequência que gera alimento ao Criador primordial. E ele se alimenta ao Criador primordial, e os nossos planejadores originais, eles são membros da família da luz, porque eles se alimentam de luz. Eles se alimentam do nosso amor, eles se alimentam da nossa alegria. E é essa frequência que nós vamos restaurar no planeta, que era a frequência original do planeta antes dele ser invadido. Adoram chegar à causa, eles estão aqui falando sobre nós, os seres renegados, né? Os seres da luz. Adoram chegar e causar confusão. É famoso este ramo da família da luz. Vocês são conhecidos por chegar em determinados sistemas de realidade e alterar a sua frequência trazendo informação, ou seja, luz. Não é a vossa tarefa, como membros da família da luz, converter os outros, mas entrar nos sistemas e agir como receptáculos. Isto é, receber os raios cósmicos criativos em vossos corpos, os corpos que estão ocupando como humanos. Estão disfarçados de humanos para permitirem que o processo aconteça. Nós somos uma espécie de agentes secretos da luz. Nós estamos aqui disfarçados de seres humanos. Na verdade, não somos seres humanos. Nós somos seres de luz. E estamos disfarçados aqui de seres humanos, encarnados num corpo humano, para ser os receptáculos das energias da luz e promover a alteração da frequência vibratória do planeta. Então, nós somos um ramo da família da luz conhecidos por causar essa confusão, por criar esta quebra de sistema onde não há luz. Nós somos a frente de batalha, nós somos nós somos os guerreiros da frente de batalha que vêm para quebrar o sistema, para abrir caminho para as energias da luz. Então, aonde existe uma rotina de medo, de ódio, nós chegamos para causar confusão e quebrar esse sistema e tirar dessa rotina. Nós somos os seres revolucionários, nós somos os terroristas da luz, como poderíamos dizer de uma maneira
assim, bem grosseira, né? Os guerreiros da luz. E agimos assim, desta forma, infiltrados e detonando o sistema de dentro para fora. Então não é nossa tarefa, como membros da família da luz, converter os outros. Tá? Não é a nossa tarefa impor a luz a ninguém, mas entrar nos sistemas e agir como receptáculos. Através dos nossos corpos, nós então recepcionamos essas energias criativas e essas energias que vêm do Criador primordial e ancoramos ela na planeta. Vocês estão codificados e à medida que suas lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano do qual vieram participar para alterar as frequências da Terra. Então vocês estão codificados e à medida que suas lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano do qual vieram participar para alterar as frequências da Terra. Começarão por receber e manter uma determinada frequência e depois passarão a vivê-la. Então nós vamos estar recebendo ancorando essas energias, recebendo em nosso corpo físico, e essa energia vai promover então alteração no nosso corpo físico, e no decorrer do tempo nós estaremos vivenciando uma nova forma de vida, uma nova frequência vibratória, que é o nosso processo de despertar. Então o nosso processo de despertar consiste em ancorar as energias e permitir que essas energias promovam as ações em nosso DNA, em nosso despertar, promovam o despertar dos nossos chakras, a ativação dos nossos sentidos extrafísicos, para que nós então possamos alterar, contribuir para a alteração da frequência do planeta Terra. Então, nós vamos estar vivenciando, a partir do momento que nós iniciamos o processo de despertar, nós passamos a vivenciar essa frequência vibratória, essa nova energia. A identidade como frequência é a soma total da irradiação das pulsações elétricas dos vossos corpos físicos, mental, emocional e espiritual. Então, esse detalhe é muito importante. O que é a nossa identidade? A nossa identidade como frequência, ou seja, a nossa frequência vibratória que nos identifica, ela é a soma total da irradiação das pulsações elétricas dos vossos corpos físicos, mental, emocional e espiritual. Então a nossa frequência vibratória ela se compõe das pulsações elétricas, da soma das pulsações elétricas do nosso corpo físico, do nosso mental, emocional e espiritual. Então a soma dessas pulsações elétricas dos nossos corpos, dos nossos vários corpos, os nossos 4 corpos básicos, né, que é o físico, mental, emocional e espiritual, a pulsação elétrica desses 4 corpos, ela determina a nossa frequência vibratória, a nossa identidade vibratória. À medida que vivem a sua frequência, afetam todas as pessoas e todos os lugares para onde forem. É isso que estão fazendo agora. Existe muita gente que já compreendeu sua missão e em muitas pessoas as lembranças estão começando a aflorar. Então, à medida que nós vivenciamos essa nova frequência, que nós ancoramos essa nova frequência vibratória, nós iniciamos o nosso processo de despertar, que é a recuperação da nossa conexão com o nosso eu maior. E quando isso acontece, nós começamos a nos lembrar de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, como nós chegamos neste planeta, qual foi a nossa primeira encarnação, qual foram todas as nossas encarnações anteriores aqui, o que nós recebemos de treinamento, o que nós recebemos de conhecimento, para que possamos então utilizar todo esse potencial neste momento de despertar, neste momento de crescimento
e de conexão com o nosso eu maior e com o Criador primordial. O plano de mudar a modulação da frequência que afeta a espécie humana permite o reagrupamento do seu DNA e dos filamentos de código luminosos. Os filamentos de código luminosos são são os nossos seriam os nossos genes, né? Os nossos genes, eles são os filamentos luminosos que compõem as fitas do nosso DNA. Seriam os filamentos genéticos. Então, o plano de mudar a modulação da frequência que afeta a espécie humana permite o reagrupamento desses códigos luminosos e a formação das novas fitas DNA. Desta vez, o plano é gigantesco. A Terra está ajudando à sua maneira a evolução do universo. É na Terra que as coisas estão acontecendo. É um lugar quente, um lugar para se estar. É onde o plano começa a desabrochar. O que ocorrer na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. Então, bora, quietinho. Então, o que está acontecendo em nosso mundo, em nosso planeta, vai se irradiar por toda a galáxia e por todo o universo. Então, nós somos aqui nós estamos dando o pontapé inicial numa mudança que vai atingir a todo o universo. Ela vai se irradiar, ela vai... como quando jogamos uma pedra no lago que forma uma onda que vai se afastando, forma ondas que vão se afastando e essas ondas percorrem toda a superfície do lago. Então, o lago seria o nosso universo e o planeta Terra. Então, a partir do momento que esta mudança energética ocorrer, ele vai promover uma onda de choque tal qual a da pedra jogada no lago. Uma onda de choque que vai se expandir e vai tomar toda a galáxia e todo o universo. Então, é um plano gigantesco. É um plano que começa na Terra e o planeta Terra, a Mãe Gaia, está trabalhando em sintonia com este projeto. Ela está totalmente em sintonia neste projeto do Criador primordial. Como membros da família da Luz, vocês concordaram em vir à Terra diversas vezes, de várias formas e em épocas diferentes, para se ambientar, descobrir as características e treinar-se. Precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. Todos se comprometeram a encarnar o número de vezes necessários para colocar o plano em ação. Há um erro de português. No livro está encamar, mas é encarnar. Então precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. Todos se comprometeram a encarnar o número de vezes necessário para colocar o plano em ação. A família da Luz de todos os lugares está começando a se unir. Precisam concentrar-se no que possuem em comum, não no que deixam de ter em comum. Como membros da família da Luz, vocês trazem informações ao planeta de forma totalmente neutra para estimular o vosso crescimento. Precisam fazer isso, porque o crescimento de cada um de vocês afeta o crescimento de todo o planeta. Então, nós viemos, esta não é a nossa primeira encarnação no planeta, nós não somos os membros da família da Luz, as sementes estelares não são naturais no planeta Terra, e nós não estamos aqui na nossa primeira encarnação. Nós estamos aqui há alguns milênios, fomos introduzidos no planeta atrás, passamos, nos
sujeitamos, nós concordamos neste processo de passar por várias encarnações ao longo desses últimos milênios, nos preparando, nos treinando para neste momento exato, podemos então ancorar essas energias da transição, essas energias de mudança. Então nós não viemos aqui somente para ascender, nós viemos aqui para trabalhar, nós viemos aqui para revolucionar, para promover uma mudança neste planeta. Por isso nós nos infiltramos, fomos treinados com seres infiltrados para aprender a dominar a matéria, aprender a controlar as nossas emoções, aprender a controlar os nossos sentimentos e usá-los de uma maneira correta, no momento certo. E este é o momento de nós trabalharmos as nossas emoções, de nós nos reconectarmos com o Criador, de nós ancorarmos as energias. Então nós somos treinados ao longo de milênios, em várias encarnações, muitas delas sofridas, doloridas, sofrendo perseguições dos seres das trevas. Quem vivenciou entre os cátaros e foi torturado, foi queimado vivo, quem esteve entre os maias e foi sacrificado, tendo seu coração arrancado para os deuses reptilianos, vivo, tá? E outras formas de torturas e outras formas de sacrifício que nós enfrentamos ao longo de várias encarnações, sabe que tudo isso foram sofrimentos necessários para a nossa preparação. Só para os irmãos terem uma ideia, os cátaros, quando eram queimados nas fogueiras em grupos enormes de centenas, queimados em praça pública nas fogueiras pela Santa Inquisição, eles cantavam enquanto eram queimados. E a Inquisição, os responsáveis pela Santa Inquisição, então diziam que eles eram hereges e que eles estavam cantando aos seus demônios, aos seres ao qual eles estavam aliados, porque eles cantavam quando eram queimados. Mas por que eles cantavam? Porque o objetivo dos seres das trevas é se alimentar do sofrimento, se alimentar da dor, se alimentar do ódio. E a partir do momento em que somos feridos e sentimos raiva, sentimos ódio de quem nos fere, nós estamos fazendo o jogo dos seres das trevas. Quando alguém nos pisa no nosso calo, quando nossa condução no ônibus alguém nos dá uma cotovelada ou alguém nos empurra e nós ficamos nervosos, nós estamos justamente fazendo o jogo das forças das trevas, que é gerar o sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, dos quais eles se alimentam. Eles estão sempre colocando uma nação contra outra, povos contra povos, promovendo litígios, promovendo guerras, porque essas guerras geram dor, geram sofrimento, geram fome, geram ódio, e esses sentimentos alimentam aos seres das trevas que nos manipulam e nos controlam. Então, a nossa resistência às trevas começa por não fazer o jogo desses nossos pobres irmãos que infelizmente não aprenderam a se alimentar de outra forma. Então nós temos que resistir, nunca fazer o jogo, nunca xingar, nunca ter ódio, mágoa, quando somos agredidos, quando somos atacados, quando somos injustiçados. Nunca, mesmo quando somos torturados, temos que procurar colocar a nossa mente em coisas boas e pensar que acima disso existe muita coisa melhor. Então, os nossos irmãos cátaros
quando iam para a fogueira, eles tinham plena consciência, como eles eram membros da família da luz, pleidianos totalmente conscientes. Quando eles eram levados às fogueiras, eles cantavam hinos de louvor ao Criador primordial, eles saudavam a vida, eles comemoravam a vida, com uma forma de não gerar o alimento que era esperado pelas forças das trevas ao promoverem esse massacre. Todas essas informações sobre os cátaros que cantavam quando eram queimados nas fogueiras podem ser encontradas através de pesquisas em livros e na internet. Não é invenção nossa e nem tampouco são informações exclusivas nossas recebidas dos nossos irmãos pleidianos. São informações e conhecimentos amplos aí de todos aqueles que fizerem pesquisa a respeito. São informações amplas que estão disponíveis. Vamos então para a terceira parte da nossa aula, que são as mudanças em nosso DNA e chakras. Esses subtítulos não estão no livro, são apenas parte do nosso plano de aula. Então, o vosso DNA vai evoluir de 2 para 12 hélices. Essas 12 hélices correspondem aos centros de energias ou chakras dentro e fora do vosso corpo. Agora, aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para realizar esta missão. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e esses grupos estão afetando os outros. Em breve começarão a perceber claramente quem são e qual é a vossa missão. Então, o nosso DNA, que antigamente, há 300 mil anos atrás, era de 12 fitas, foi alterado para apenas 2 fitas. O restante dos filamentos luminosos ficaram desorganizados, ficaram esparramados, ficaram esparsos dentro do nosso corpo, mas eles não foram perdidos. Os membros, os nossos deuses criadores que invadiram o planeta e promoveram a alteração do nosso DNA, eles não eliminaram esses filamentos luminosos, das 10 fitas que foram desligadas, porque eles acharam que ninguém iria conseguir religá-los, mesmo porque eles criaram uma barreira de energias em torno do planeta para impedir que as frequências vibratórias do Criador atingisse a esses seres humanos e promovesse a reativação do seu DNA. Então, eles confiaram tanto que eles não eliminaram as 10 hélices, eles apenas desligaram, desorganizaram esses filamentos luminosos e deixaram dentro de nosso corpo, deixando apenas as 2 fitas básicas para promover a nossa sobrevivência. Então, essas 12 hélices correspondem aos centros de energia ou chakra dentro e fora do nosso corpo. Nós temos, na verdade, 12 chakras. No corpo físico, nós temos os nossos 7 chakras e depois nós temos mais 5 chakras que são nos nossos corpos no nosso corpo de mental, espiritual. Então, nós temos, na verdade, 12 corpos. O ser humano, na verdade, ele possui 12 corpos. A teosofia fala em 7 corpos, mas na verdade nós temos 12 corpos. E nós temos aí os corpos não físicos, os nossos corpos energéticos, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. Esses corpos, eles estão conectados aos nossos chakras não físicos. Então nós temos acima do chakra da coroa, que é o chakra que está no alto da nossa cabeça, nós temos a 30 centímetros de altura. No nosso corpo etérico, no nosso corpo ligado à nossa aura, nós temos o primeiro chakra não físico. E depois nós temos outros chakras que eles vão estar escrevendo aqui
que os irmãos poderão, no decorrer aqui da aula, poder tomar ciência. Esses chakras, eles estão ativados, aliás, eles serão ativados e estarão, então, estabelecendo conexão com o nosso sistema solar, com a nossa galáxia, com o universo e assim por diante. Então, cada um deles estabelece a conexão com um dos nossos corpos e com uma das nossas dimensões. Nós vamos até, com os 12 chakras, nós estaremos conectados até a 12ª dimensão. Embora nós estejamos na 5ª dimensão, nós teremos chakras conectados a outras dimensões superiores. Então, agora aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para realizar esta missão. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e esses grupos estão afetando os outros. Então, em breve começarão a perceber claramente quem são e qual é a vossa missão. Então, essa energia, ela contagia. A partir do momento que nós ancoramos essas energias, e essas energias começam a promover o nosso despertar, elas irradiam como as ondas da pedra tirada no lago. Elas irradiam para as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem conosco, começam a ser indiretamente, sem que percebam, começam a ser afetadas por essa energia e começam a despertar também. Assim como vai ocorrer com o planeta dentro do sistema solar, dentro da galáxia e do universo, vai ocorrer conosco. Nós seremos o princípio que vai promover a expansão dessa energia, o contágio de todas as pessoas à nossa volta, até atingir todo o planeta, e depois o planeta vai promover isso a nível de sistema solar, a nível de galáxia e de universo. Então, na verdade, este processo começa conosco. Nós somos as sementes estelares, nós somos as sementes que veio das estrelas para promover somos a semente desse novo sistema, dessa nova vibração, dessa nova frequência. E nós somos o princípio de tudo. Por isso, nós somos importantes aqui neste momento e temos que promover o nosso despertar para poder concretizar esse projeto da espiritualidade, das hierarquias espirituais, das hostes celestiais para com o planeta. Este processo é um incrível salto evolucionário para os que participam e ocorrerá num ritmo muito acelerado nos próximos 20 anos, e existem algumas pessoas que já receberam o realinhamento das 12 fitas de DNA, as 12 hélices. Então, isso os irmãos pleiadianos disseram em 1988 a 1990. E eles disseram que nos próximos 20 anos, então, nós iríamos passar por esse processo. E nós estamos exatamente em 2011, ultrapassando esse limite de 20 anos a que eles se referiram. Nós estamos, então, iniciando o 21º ano, 22º ano, após essa revelação. E está tudo o que eles previram há 20 anos atrás, através dessas canalizações, por meio da nossa irmã Bárbara Marciniak, está realmente acontecendo. Nós estamos realmente vivenciando isso. Isso é uma prova da veracidade desses ensinamentos dos nossos irmãos pleiadianos. Tá? Então, essas 12 fitas espiraladas. Então, naquela época há 20 anos atrás, em 1988, segundo eles, já havia pessoas que estavam com as 12 fitas de DNA, que estavam com essas fitas sendo ativadas, estavam completando, então, as 12 fitas já há 20 anos atrás. E um exemplo deles é a nossa irmã Bárbara Marciniak, outra é a Tera, que é a escritora do livro, que montou o livro, conforme os irmãos podem já ter visto na nossa aula
que fala sobre a introdução do livro. É um depoimento muito importante que está na introdução do livro. Aliás, nós gostaríamos de abrir um parênteses aqui para frisar da importância dos irmãos, quando entram no processo de despertar, há uma necessidade muito grande dos irmãos se desligarem de suas atividades rotineiras, há uma necessidade de promover um renascimento. Esse renascimento ocorre à semelhança do que ocorreu com São Francisco de Assis, que renunciou a tudo, que abriu mão de tudo e foi viver com os animais em contato com a natureza. Outro exemplo disso é o que ocorreu com os cátaros. Os cátaros, eles abriram mão de todos os seus bens e viviam, então, pregando, andando pelas comunidades, sem ter consigo nenhuma propriedade, sem ter nenhum bem. Eles abriram mão de tudo, eles renunciaram a tudo. Outro exemplo foram os maias, que quando despertaram, abandonaram suas cidades e voltaram a viver em contato com a natureza em meio às selvas. Outro exemplo, a nossa irmã atriz Shirley MacLaine. Nós temos um filme postado no nosso blog, o filme é chamado Minhas Vidas, que é um filme autobiográfico, um filme feito pela Shirley MacLaine em cima do livro dela, Minhas Vidas. É um filme de 4 horas de duração, um filme de longa-metragem, onde ela narra o seu processo de despertar através dos pleidianos. E o processo de despertar da Shirley MacLaine ocorreu lá nos Andes. Ela abandonou suas atividades, ela foi para uma viagem, permaneceu algum tempo lá nos Andes, em contato com a natureza, onde ocorreu o seu renascimento, o seu processo de despertar. Temos outros exemplos. Temos o nosso irmão Krishnamurti, que era um pleidiano. Krishnamurti também, depois de abrir mão da posição de guru da nova seita criada, da nova escola filosófica criada pela teosofia, pela Annie Besant e outros da teosofia, que colocavam ele como guru, como mestre de uma nova ordem filosófica, de uma nova escola de mistérios. Krishnamurti então renuncia a tudo isso e diz que ele preferia que ele não nasceu para ser mestre nem guru de ninguém, que ele era apenas um livre pensador e não queria nenhum seguidor como guru, como mestre, adorando como mestre, como guru. E após ele fazer esse pronunciamento de renúncia a essa posição, a essa postura, ele vai com seu irmão para o sul da Califórnia, num rancho em contato com a natureza, onde ele permanece um longo tempo lá num processo de despertar. Então nós temos vários exemplos de pessoas e de seres da nossa história e que passam por esse processo. Então o processo do despertar, ele sempre implica em nós buscarmos um retiro em contato com a natureza, para nos purificarmos das nossas energias, para renovarmos as nossas energias e promovermos então a ativação dos nossos chakras, dos nossos sentidos extrafísicos e a ativação do nosso DNA. Esse mesmo processo é narrado pela Bárbara Marciniak e pela escritora do livro Mensageiro do Amanhecer, que é a Tera, através dos seus depoimentos, dos seus testemunhos na introdução e no prefácio do livro, que foram objetos da nossa primeira aula. Então, essa característica básica do processo de despertar. Então, quando nós
iniciamos nosso processo de despertar, nós sentimos a necessidade de nos recolhermos para um lugar em contato com a natureza, de nos isolarmos, de nos afastarmos de tudo, de promovermos essa limpeza através das energias da natureza, a nossa limpeza do nosso corpo físico e energético, e assim auxiliarmos nesse processo de ativação dos chakras e do nosso DNA. Então, muitos irmãos que estão trabalhando, muitas vezes estão passando por esse processo nas nossas grandes cidades, e essa necessidade de se libertar, de largar o trabalho, de se largar a civilização, de ir para um lugar em contato com a natureza. Essa necessidade, na maioria das vezes, ela é fruto desse processo do despertar, dessa etapa do processo de iniciação do despertar. Então, na maioria das vezes, ocorrem alterações em nossas vidas. Nós perdemos o emprego, perdemos família, as separações de casais, e nós ficamos, então, chorando, nos lamentando sobre sobre o leite derramado, sobre o que aconteceu, sem perceber que muitas vezes isso é um processo de libertação para que nós possamos então iniciar o nosso despertar, para que nós possamos então nos dirigir a um lugar em contato com a natureza e ali passar por todo esse processo. Muitos irmãos entram em depressão por causa das coisas que acham que foram negativas que aconteceram em suas vidas. Já até tivemos irmã que nos questionou sobre isso, por que sendo uma semente estelar, a vida dela estava de pernas para o ar, por que ela sendo uma semente estelar, ela tinha que passar por isso, se não deveria acontecer justamente o contrário, por sermos uma semente estelar, ter uma vida equilibrada, uma vida confortável. Depende se nós estivermos apegados a coisas materiais, se nós estivermos no caminho errado, se nós não estivermos de acordo com o caminho para o cumprimento da nossa missão, se nós não estivermos totalmente despertos, as forças espirituais vão promover mudanças em nossas vidas para que nós possamos despertar, para que nós possamos perceber quem nós somos realmente e nos desapegarmos das nossos apegos com pessoas e com coisas materiais, e assim nos dedicarmos mais à parte espiritual e facilitar este processo do despertar. Então, existe toda uma razão por trás que muitas vezes nós não percebemos, e aí entramos em depressão, entramos em pânico, perdemos a nossa fé, a nossa confiança no Criador, e justamente o objetivo é algo totalmente diferente. Esse processo está passando em nossa vida pessoal, e está passando na vida de muitos irmãos que estão aqui nesse grupo de estudos, que já nos prestaram depoimentos através de correspondência pessoal, e nós pudemos perceber que isso é um padrão em todos aqueles que estão em contato com os pleidianos ou com as forças da luz, todos aqueles que são membros da família da luz e que têm necessidade, então, de passar por este processo de desapego, de renúncia e de abrir mão do seu controle pessoal. Nós temos um costume que nós temos que estar sempre no comando, sempre no controle de todas as situações, e nós temos que abdicar desse controle, porque nós somos aqui membros da família da luz cumprindo uma missão. Nós temos que colocar o controle, quando nós começamos a cumprir com a nossa missão, quando nós estamos prontos para cumprir com a nossa missão, o controle deixa de ser nosso, o controle passa a ser da espiritualidade. Nós passamos a trabalhar em função daquelas orientações que nós recebemos através das nossas intuições, através das canalizações, através dos nossos contatos com os nossos mentores, através de nossas saídas fora do corpo, as instruções que a gente recebemos de nossos irmãos pleidianos, nossos mentores, através desses vários sentidos extrafísicos que começam a se manifestar. Nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, das nossas fantasias, das nossas metas, dos nossos projetos, e temos que nos dedicar de corpo e alma ao cumprimento da nossa missão.
Então, nós temos que se conscientizar que nós somos instrumentos da espiritualidade, cumprindo com uma missão nesta vida. Nós não viemos nessa vida para aprender novas coisas, para sonhar que queremos ter um carro 0 quilômetro, que é um apartamento na praia, uma casa de campo, e viver em função de ter uma carreira profissional, de ser uma figura de destaque na sociedade, de ter status. Tudo isso são fantasias, frutos do nosso ego. Tudo isso são desejos materiais que não têm a ver com a nossa essência, nós que somos sementes estelares, que somos membros da família da luz. Nós estamos aqui nesta vida para cumprir com a missão. Nós temos que nos abdicar de tudo isso, abrir mão disso, desapegarmos dessas fantasias, desses sonhos, desses projetos pessoais e nos integrarmos a um projeto coletivo da espiritualidade para com o planeta, para com a humanidade. Isso deve nascer como fruto do nosso amor para com o próximo, nosso amor para com o planeta, o nosso amor para com a humanidade. Então nós temos que colocar de lado o nosso ego, os nossos desejos pessoais, os nossos projetos de vida pessoal. Nós temos que nos integrar a um projeto muito maior, viver em função de uma coletividade. É para isso que nós estamos aqui, e isso é o nosso processo de despertar. Então, retomando, essas 12 fitas espiraladas de DNA interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação, ou chakras, podem começar a funcionar e enviar informação entre si para frente e para trás, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Tradicionalmente, 7 desses centros estão localizados no corpo e 5 fora do corpo. São normalmente conhecidos como chakras e estão alinhados com o movimento rotatório dos 12 corpos celestes do sistema solar que vocês conhecem. Então nós temos entre os corpos celestes que nos afetam diretamente, nós temos o Sol, temos a Lua, temos a Terra, temos Marte, Vênus, Mercúrio, Plutão, Netuno, temos Júpiter, Saturno. Então, se os irmãos contarem todos os planetas, todos os corpos, vejam bem, não são planetas, todos os corpos do nosso sistema solar, incluindo aí os planetas, o Sol e a nossa Lua, que são corpos estelares, aí, corpos planetários que afetam diretamente ao nosso corpo físico e energético, nós vamos ver que nós temos aí no todo 12 corpos celestes no nosso sistema solar, incluindo o Sol e a Lua. E aí cada um desses chakras sendo 7 físico e 5 extrafísico, cada um desses 12 chakras estão diretamente conectados com cada um desses corpos celestes do nosso sistema solar. Os 12 corpos celestes que vibram da maneira que vocês os percebem em 3 dimensões. Esses 12 corpos celestes giram com informação, giram com o sistema de chakra que chega ao fim do universo e giram com o DNA, girando dentro do vosso corpo. Então, os nossos chakras, eles nos conectam não só com os 12 corpos celestes do nosso sistema solar, mas eles, a partir do momento que eles são ativados, que eles aceleram o seu movimento, que os nossos chakras, eles são rodas que giram. Quando eles são ativados, eles aumentam a velocidade desse giro, e quando isso ocorre, então eles se conectam com as energias de cada um dos 12 corpos celestes do nosso sistema solar, e se conectam também com a nossa galáxia,
e com o universo. Então nosso corpo passa a viver, nós passamos então a viver uma comunhão, uma total sintonia com tudo, e nós passamos a ser o um. Nós passamos a vivenciar a unicidade do universo, a unicidade do Criador, nós passamos a viver o um. Nós deixamos de ser a unidade que nós somos e passamos a viver em total comunhão com a nossa... Passamos a viver em total comunhão com o Criador e com o universo. Então, o nosso sistema pessoal, a partir do momento em que nós renunciamos a todo esse processo, a partir do momento que nós renunciamos ao nosso eu, ao nosso ego, nós passamos a viver em perfeita, nós nos integramos nesta unicidade, nós nos integramos com o Criador neste processo de fusão, neste processo de comunhão com o universo, com nossa galáxia, com o nosso sistema solar e com todos os irmãos que fazem parte desse projeto. Quando o DNA humano começa a se unir, formando um sistema de 12 hélices e agir de acordo com essa informação, haverá uma força incrível. Os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem um desejo juntos, tornam-se um receptáculo telepático de energia de todo o cosmos. Irão modificar a face do universo. Então, os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem um desejo juntos, tornam-se um receptáculo telepático de energia de todo o cosmos e irão modificar a face do universo. Nós chamamos o processo de reagrupamento do vosso DNA, de mutação. Então, nós estamos passando por um processo de mutação. Esse processo de mutação, quando vocês, como membros da família da luz, forem capazes de assimilar essa mutação dentro dos vossos corpos, serão capazes de integrar os vossos 12 centros de informação. Nós chamamos o processo de reagrupamento do vosso DNA de mutação. Quando vocês, como membros da família da luz, forem capazes de assimilar essa mutação dentro dos vossos corpos, serão capazes de integrar os vossos 12 centros de informação. Começarão a compreender que vocês criam as vossas experiências e aprenderão a ser criadores conscientes. Começarão a compreender que vocês criam as vossas experiências, ou seja, nós somos deuses criadores, tá? Nós vamos começar a ter a consciência de que somos deuses criadores e vamos aprender a ser criadores conscientes, ou seja, vamos ter consciência dos poderes que nós temos da nossa capacidade criativa, né? O poder do amor, a capacidade criativa da luz, né? Para poder, então, como seres conscientes, utilizar essa capacidade criativa para mudar o planeta, para mudar a nossa dimensão. Mais do que isso, tornar-se-ão recordadores conscientes de quem vocês são. Então, essa é a função dessa mutação do nosso DNA, é promover, então, a ativação das 12 fitas, das 10 fitas do nosso DNA que não estão ativas, e com isso despertar a nossa consciência para todas as informações ali contidas, que estavam dispersas dentro do nosso corpo físico, e com isso nós vamos então tomar consciência de quem nós somos e o porquê nós estamos aqui.
qual é a nossa missão. Com a abertura dos vossos 11º e 12º chakras, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas. Essas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguirem sustentar frequências mais altas. Quando eles falam aqui que com a abertura dos vossos 11º e 12º chakra, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas, porque quando nós começarmos a ativar esses chakras, nós vamos começar a ver naves, nós vamos começar a ver aquilo que os nossos olhos físicos não viam, nós vamos começar a perceber uma outra dimensão, uma outra realidade, que para nós era algo extraterrestre, era algo que estava além do terrestre, né? São energias que sempre estiveram aí, mas nós nunca havíamos percebido. Então, de repente, nós vamos começar a ver naves, vamos começar a ver espíritos, vamos começar a ver seres extraterrestres, e isso daí é um exemplo, é um sinal de que nossos chakras extrafísicos estão despertando e os nossos sentidos extrafísicos estão entrando em funcionamento. Essas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguirem sustentar frequências mais altas. Ou seja, quanto mais pessoas conseguirem ativarem os seus chakras, ativarem o seu DNA, mais facilmente os demais conseguirão seguir este caminho. Nós já dissemos aqui, o primeiro grupo que vai receber as energias do despertar das primeiras grandes ondas, este primeiro grupo vai ter dificuldades maiores que os grupos que estão codificados para virem a despertar na sequência. Esses grupos terão mais facilidade porque já terão uma energia modificada a nível de planeta pelo primeiro grupo que despertou. O 10º chakra liga-se ao sistema solar, o 11º à galáxia e o 12º chakra a um lugar no universo. Eles não dizem aqui que lugar é esse. Só dizem que é um lugar no universo. Este lugar seria talvez o grande Sol central. Ou talvez eles estejam querendo se referir aqui ao Criador primordial. Ou talvez estejam querendo se referir aqui à estrela aonde estão os pleiadianos, que são seres solares, são pura energia que habitam uma estrela. Possivelmente a estrela, pelas informações que nós recebemos, seria a estrela de Alcione nas Pleiades. Então eles não têm corpos, eles não têm vidas, eles são apenas seres solares, são energias solares que habitam a grande estrela de Alcione, nesse quadrante da nossa galáxia. E então possivelmente essa energia, esse chakra nosso, o 12º chakra, vai estar nos ligando a um ponto do universo, que eles não definem qual, mas aí fica para que cada um dos irmãos encontre a verdade dentro de si, qual seria esse ponto do universo que estaria se conectando ao nosso 12º chakra. Com a sustentação dessas frequências, a informação que será trazida para o planeta irá assombrar e chocar a maior parte do mundo. Porque essas informações, essa frequência que nós vamos estar ancorando no planeta, ela irá promover o despertar da verdade, ela irá fazer com que toda a verdade sobre os manipuladores, sobre toda essa ilusão da terceira dimensão e os manipuladores que nos controlam há milhares de anos, para que toda essa verdade venha à tona. Então nós vamos descobrir quem nós somos,
por que nós estamos aqui, quem nos manipula, o que é verdade, o que não é, de toda essa farsa que nós vivemos na terceira dimensão. Então é através da sustentação dessas frequências de energias que nós vamos promover então a luz no planeta, e com a luz então toda a verdade virá à tona e toda a ilusão, toda a mentira vai cair por terra. E também nós vamos saber quem é quem neste planeta, né? Porque os nossos irmãos das trevas estão aí através de canalizações, se passando por seres de luz, iludindo os seres humanos, confundindo os seres que estão despertando com falsas mensagens, com falsas comunicações, e dizendo que vão promover o resgate, que vão se manifestar maciçamente a toda a humanidade, que vão ser revelados pelos nossos políticos, vão ser apresentados pelos nossos governos, e vão se revelar e vão trazer novas tecnologias que vão promover a nossa evolução, etc, etc e tal. É um monte de ilusões para desviar os irmãos que estão na caminhada para a evolução, para o processo de despertar. Então, através dessas energias que nós vamos estar incorporando no planeta, toda essa verdade vai vir à tona, tudo essas mentiras, essas ilusões vão cair por terra. Haverá uma fusão de identidades, uma fusão de culturas, uma incidência de várias ordens do novo mundo. E haverá muito caos e confusão. Então, a verdade, quando ela vier, ela vai causar toda essa... ela vai desnudar vai fazer com que as religiões, a política, a nossa ciência, tudo isso caia, todas as ilusões contidas nas ciências, nas políticas e nas religiões caiam por terra. Tudo vai ser desnudado e haverá então uma única ordem, uma única verdade, vai haver uma fusão de culturas, vai haver um único sistema verdadeiro, que é aquele que vem através do nosso interior e não através daquele que é imposto a nós através de um sistema tirânico chamado Nova Ordem Mundial. É um processo totalmente consciente, é um processo de fusão de todas as culturas, de todas as entidades, feito de dentro para fora. É um processo consciente que nasce naturalmente dentro de cada um. É a unicidade que nós falamos agora há pouco. Nós vamos atingir uma fusão que vai nos levar à unicidade e descobrirmos que todos somos um, que há uma unicidade com o Criador. E isso vai acontecer naturalmente dentro de um processo totalmente livre, tá? E não através do processo imposto, como querem nos fazer acreditar que é o caminho da paz imposta, do progresso, da evolução imposto por seres através de tecnologia, através da mentira. Como membros da família da luz, vocês podem simplesmente observar isto, sabendo que o caos e a confusão devem vir para quebrar o sistema para que ele possa ser reconstruído com a luz. Como membros da família da luz, vocês compreendem que existe um processo evolucionário ocorrendo, e quem conseguir suportar a mudança de frequência evoluirá. A Terra é um lugar emocionante para se estar nesta época. Então, irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Chegamos ao fim desse capítulo 2. A próxima aula, no próximo sábado, nós vamos então começar a primeira parte do capítulo 3. Então, nós concluímos aqui o capítulo 2 e vamos abrir agora, rapidamente, para perguntas, que nós temos pouco tempo. Já vamos
já está se encerrando o nosso tempo, e nós temos que encerrar a nossa aula hoje às 18 horas. Então pedimos aos nossos irmãos administradores que liberem as perguntas dos nossos irmãos e vamos então responder as perguntas. Alguma pergunta, por favor, irmãos? A irmã Viviane Monteiro pergunta: essas naves que estão aparecendo cada vez mais em várias partes do mundo não poderiam ser apenas imagens holográficas lançadas pelos seres de luz para que despertemos cada vez mais? Bom, irmã, o que nós percebemos é que a maior parte das naves que estão aparecendo coletivamente, tá, não são da luz. Muito cuidado, usem o discernimento, porque os irmãos da luz, eles nos aparecem também na forma de naves, mas quando eles aparecem, normalmente é individualmente. São através de contatos individuais, de contatos pessoais ou apenas de algumas pessoas. Tá? Quando essas imagens que aparecem sobre as grandes cidades, que estão aparecendo de naves sobre as grandes cidades, são naves dos seres das trevas ou do governo oculto, são naves construídas com base em tecnologia extraterrestre, através da recuperação de tecnologia dos nossos governos, das naves que os nossos governos conseguiram recuperar de acidentes, ou são seres das trevas. Tá? Os nossos irmãos da luz, eles não costumam aparecer na nossa dimensão com naves sobre grandes cidades, sobre grandes grupamentos. Eles não se utilizam desse sistema para convencer o ser humano. As provas são individuais, as provas são pessoais e não são coletivas. Tá? Então, muitas vezes essas imagens são imagens holográficas, não são imagens de naves físicas. E quem está se utilizando dessas imagens holográficas sobre as grandes cidades num espetáculo, num show de exibição aí para a humanidade, não são seres da luz. A irmã Estela pergunta: eu encontrei no YouTube umas mensagens pleidianas de um ser denominado Alage. Sim, Alage é um pleidiano, as suas mensagens estão totalmente em comunhão, estão totalmente na frequência dos ensinamentos pleidianos. Inclusive, as mensagens, todos os vídeos de mensagens do irmão Alage estão em nosso blog Mensageiros do Amanhecer. Lá nós temos estão também no nosso grupo de estudos Mensageiros do Amanhecer, no site Anjo de Luz. Todos os vídeos do irmão Alage, o irmão pleidiano, está encarnado em nosso planeta. E ele tem, inclusive o último vídeo do irmão Alage é um vídeo sobre meditação, que é muito bom, que nós recomendamos aos nossos irmãos que procurem praticar a meditação com aquele vídeo lá, que ela é muito, muito válida, muito boa, está de plena sintonia com os ensinamentos pleidianos. A irmã Isildinha pergunta: eu não tenho pergunta. Sim, ela disse que não tem perguntas, só agradece. Nós é que agradecemos a vossa presença, irmã Isildinha. Um grande abraço, um abraço carinhoso. Seja sempre bem-vinda. É uma alegria termos a vossa participação. A Estela pergunta: ele é realmente um pleidiano? Sim, o Alage, ele é um pleidiano, está em perfeita
comunhão com os ensinamentos pleidianos. A irmã Joana pergunta: a partir de quando devemos nos encaminhar para os campos? Sinto forte atração para fazer isto. Irmã Joana, isso é um processo pessoal, um processo individual. Como nós já dissemos, nós somos, todos os seres da luz, os membros da família da luz, estão reunidos em grupos, estão codificados, cada grupo tem um código. Nós estamos divididos em grupos, cada grupo tem um código, e cada grupo começa a receber as grandes ondas de despertar vinda do nosso Sol em épocas diferentes. E então, para não haver o despertar coletivo de todos ao mesmo tempo e isso gerar uma confusão, se perder o controle, eles nos dividiram em grupos, cada grupo tem um código e cada grupo será então ativado, esse código será ativado pelas ondas de despertar correspondentes. Então, cada grupo, cada pessoa, o processo é individual, o processo é de grupos, mas o processo de despertar é individual. Então, a partir do momento que cada pessoa começa a sentir a necessidade de largar tudo e ir para o campo, é sinal de que ela está sendo ativado o seu processo de despertar, e aí ela deve começar a estudar uma forma de concretizar isso, uma forma de buscar uma outra profissão, uma outra atividade, descobrir uma forma de dar sentido a esse desejo, de tornar realidade esse desejo de buscar o campo, de mudar a sua vida. Normalmente é uma guinada total em nossa vida, e para isso nós temos que estar abertos, ter a mente aberta e estarmos disponíveis, e acima de tudo, confiar na espiritualidade, confiar em quem nós somos, confiar nas forças da espiritualidade que estão agindo através de nós, confiar no processo de despertar. Nós temos que nos entregar, dar vazão, deixar as coisas acontecerem. Então, os irmãos, eles devem estar sempre disponíveis, sempre abertos, sempre com o seu radar ligado, sempre atentos, e ter o discernimento para perceber quando é a hora e qual é o seu caminho pessoal para entrar neste processo de mudança de vida, de alinhamento com as energias da natureza e processo de despertar. A irmã Estela diz: estou vendo ao meu redor seres de cabelos compridos, muito bonitos, só vejo o contorno. Essas experiências começaram essa semana. Os seres pleidianos, eles, uma das formas com as quais eles se apresentam, como já dissemos aqui, eles se apresentam de acordo com a forma que está contida dentro de nós, de acordo com a nossa expectativa, segundo eles. Mas normalmente eles são seres loiros e cabelos compridos, olhos azuis, como duas luzes intensas, né? E são seres de pele assim branca, mais ou menos rosada, e rostos angelicais, são seres altos, usam normalmente ou uma túnica branca ou um macacão azul. Se eles forem comandantes estelares, ou eles normalmente se apresentam com macacões azul e amarelo, com detalhes em amarelo. Se eles forem mestres pleidianos, eles se apresentam na forma com roupão branco, normalmente parecido com a roupa que usavam os romanos ou os gregos, né? E também eles podem se apresentar como os guerreiros pleidianos, que são normalmente os primeiros que fazem contato normalmente conosco na nossa infância. Eles são seres azulados, são uma espécie de energia azul, e normalmente se percebe mais os contornos deles de transparentes na cor azul.
E os seres pleiadianos também se manifestam através de seres que nós não conseguimos ver a sua face, nós não conseguimos ver o seu corpo, só vemos o perfil de luz, de intensa luz. É como se fosse um corpo na forma de uma lâmpada, é uma lâmpada na forma de um corpo, como acharem melhor. Então é como um corpo que irradia intensa luz, e essa intensa luminosidade não nos permite ver o rosto nem a roupa, só conseguimos ver aquele detalhe irradiando aquela intensa luz. Então essas são as formas como os pleiadianos se apresentam para nós. Qual o nome do filme que você falou? A irmã Miriam pergunta, qual o nome do filme que você falou, irmão, e onde encontrar? O filme Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, está em nosso blog. A irmã Edna postou aí o endereço do nosso blog, http://ensinamentos-pleiades.blogspot.com/. Esse é o nosso blog Mensageiros do Amanhecer, que tem esse endereço aí, Ensinamentos das Pleiades. Lá a irmã vai encontrar uma matéria que nós postamos lá com um resumo do livro. Essa matéria fala sobre a experiência da irmã Shirley MacLaine, sobre o filme, o livro dela, tem um resumo do livro e tem o filme que pode ser assistido por lá. No nosso grupo de estudos Mensageiros do Amanhecer, lá no site Anjo de Luz, nós temos também esse filme disponível, essa matéria também com o resumo do livro e o filme. E vamos estar postando, provavelmente essa semana, vamos estar postando aqui também na nossa página do nosso grupo de estudos no IPEC. A irmã Estela diz, assim que você terminou a palestra da semana passada, essa informação sobre o Alage apareceu para mim. Ótimo, isso é a sincronicidade através do qual os nossos irmãos pleiadianos trabalham. Eles sempre colocam informações que vão confirmar uma fonte. A informação que a irmã recebe através de uma fonte, ela normalmente é confirmada através de outras fontes. Então o irmão Alage pode estar confirmando, quem assistir os seus vídeos poderá ter a confirmação de tudo que está aqui no livro, tudo aquilo que estamos falando, tudo aquilo que está aqui no livro da Bárbara Marciniak. Tá? É a forma da sincronicidade através do qual os irmãos pleiadianos trabalham para o nosso despertar. A Helena Carmelo diz, não apareceu o end do blog para... Não entendi, a irmã Helena Carmelo. Ah, tá. Já apareceu o endereço do nosso blog para a irmã Carmelo. Para a irmã Helena Carmelo. Ok. A irmã Viviane Monteiro pergunta, as imagens dos campos de cultivo, os crop circles são dos seres da luz? Sim, irmã. Os crop circles são dos seres da luz. Existem várias famílias estelares trabalhando no sentido de ancorar energias no planeta através dos crop circles. As energias que nós vamos estar recebendo para o nosso despertar através do nosso Sol, as grandes ondas de energias, essas energias elas vêm através de fótons, tá?
Essas energias que nós vamos estar recebendo através do nosso Sol para o nosso despertar, elas vêm na forma de fótons. Os fótons nada mais são do que mandalas. Tá? A decodificação de um fóton, se fosse possível a decodificação de um fóton, nós iríamos descobrir que o fóton nada mais é do que a luz na forma de uma mandala, uma micromandala. Tá? Assim como os filamentos luminosos que formam o nosso DNA, eles são filamentos de luz que, se fossem decompostos, nós iríamos descobrir que eles são uma micromandala. Então, os crop cycles, na verdade, eles são mandalas, são mensagens codificadas, mensagens de luz. Eles são a linguagem da luz. A linguagem da luz obedece a figuras geométricas. Tá? A verdadeira linguagem da luz, ela vem na forma de figuras geométricas. Então, a energia que nós recebemos através do Sol para o nosso despertar, elas vêm na forma de linguagem da luz, ou seja, na forma de figuras geométricas. A linguagem dos nossos filamentos de DNA, elas obedecem, então, à linguagem, à forma de figuras geométricas, que é a linguagem da luz. E os crop cycles, eles são também figuras geométricas, transmitem-nos mensagens na forma da linguagem da luz, na forma de mandalas. Tá? Tudo isso são formas de mandalas, e os crop cycles são formas dos seres da luz, são os pleidianos. Os pleidianos, inclusive, no nosso livro Mensageiros do Amanhecer, temos um capítulo mais adiante que os pleidianos falam como são executadas essas mandalas nos nossos campos de cultivo. Eles se utilizam do som. Tá? As mandalas, elas são, essas mandalas ou crop cycles, são formas de som. Elas são geradas através de ultrassons. São ondas de ultrassons que que geram essas figuras geométricas no campo. E essas figuras são mandalas, são linguagem da luz, são macrolinguagem da luz, que estão sendo projetado em nossos campos para ajudar o nosso despertar e para ancorar energias de luz no planeta. É uma outra forma, além de nós estarmos ancorando as energias, a frequência vibratória através de nossos corpos, os seres da luz estão ancorando essas energias da luz através do planeta para a transição para a evolução de Gaia através dos crop cycles. A irmã Joana pergunta se eu saberia dizer se Trigueirinho trabalha com os seres pleidianos. Não, o irmão Trigueirinho trabalha com os intraterrenos. São intraterrenos de luz. Nós temos os intraterrenos, os intraterrenos de luz e os intraterrenos que não são de luz, que estão alinhados com os seres das trevas que nos manipulam. O irmão Trigueirinho, ele trabalha com os intraterrenos de luz. Inclusive, ele tem suas divulgações em seus livros aí, um livro que que revela a localização dos principais centros intraterrenos no planeta. A irmã Estela pergunta como utilizar a energia desses desenhos ou corp cycles. Bom, irmã, cada um desses corp cycles, eles têm a finalidade de promover a ativação de energias do planeta Gaia. Eles poderão ser utilizados pessoalmente também, mas é necessário que nós sintamos qual é a energia de cada um desses corp cycles para saber como utilizar. É preciso usar nossa sensibilidade, embora lá no nosso blog nós temos várias matérias com
sobre os corpos cíclicos. Os corpos cíclicos, eles estão sendo estudados pelos nossos cientistas e muitos já foram decodificados. Já os nossos cientistas estão descobrindo o sentido da mensagem contida em cada um. Então nós temos na internet, lá no YouTube, vários vídeos onde são feitas análises e decodificação do significado desses corpos cíclicos. E nós postamos algumas dessas matérias em nosso blog. Então cada um desses crop ciclos, eles têm uma mensagem e tem uma energia. Eles poderão ser utilizados de uma maneira geral, como decoração, e eles, a partir do momento que nós usarmos esses crop ciclos como decoração, nós vamos estar ajudando a ancorar essas energias no planeta. Como usá-los como decoração, usá-los como papel de parede nosso micro, etc. Então, são todas energias positivas, só que cada uma delas tem um significado, tem um direcionamento. Para poder usarmos como para fins de meditação ou coisas assim, também podemos utilizar, mas é interessante que nós sintamos a frequência de energia que cada um deles transmite, para que possamos fazer o uso adequado. Então, o uso adequado de cada crop ciclo vai depender da nossa sensibilidade para o tipo de energia que ele transmite. Mais alguma pergunta? Bom, irmãos, nós estamos disponíveis. Mais alguma pergunta? Se não houver pergunta, nós vamos então encerrar a nossa aula. Então, agradecemos a presença de todos os nossos irmãos. Queremos transmitir a todos um abraço carinhoso, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Queremos transmitir a todos o nosso abraço fraterno, carinhoso. Gostaríamos que todos agora fechassem os olhos. Vamos fazer uma prece de agradecimento e de encerramento. Então, gostaríamos que nossos irmãos fechassem os olhos e sentissem o nosso abraço carinhoso, um abraço fraterno, um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho, e sentisse o abraço de cada um desses irmãos que estão presentes nessa sala. Vamos agora, nesse encerramento, nos confraternizarmos, abraçando um a um. Vamos nos abraçando um a um, vamos abraçando a cada um dos irmãos que estão presentes. Vamos com os olhos fechados, vamos nos imaginando, todos numa mesma sala, todos nos confraternizando, todos nos abraçando. Um abraço carinhoso, fraterno, com muito amor, um ambiente de muita paz, muita harmonia, muita luz. E após essa confraternização, esse abraço coletivo, esse abraço em que nós nos fundimos em um só ser, nós vamos então elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo por estarmos aqui encarnados neste momento, neste planeta maravilhoso, agradecendo essa dádiva da vida, da luz,
da alegria, do amor, agradecendo por essa oportunidade de cumprir essa missão neste momento que estamos aqui neste planeta. Agradecemos ao Pai por esses irmãos que aqui estão, todos reunidos, aos irmãos encarnados. Agradecemos ao Pai pelos nossos mentores, pelos nossos irmãos que estão aqui em espírito, em energia. Agradecemos ao nosso Pai pelos irmãos pleidianos que aqui estão presentes. Agradecemos por essa oportunidade desta aula, agradecemos aos nossos irmãos do IPEC por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos a todos que estão presentes. Agradecemos aos nossos irmãos pleidianos, aos nossos mentores. E pedimos ao nosso Pai que nos dê a força, nos dê a luz, nos dê a paz, a alegria, nos dê o amor, a fraternidade, nos dê a compaixão pelos nossos irmãos que ainda não despertaram, pelos nossos irmãos que estão sendo dominados pelos seres das trevas, a compaixão para com esses irmãos que estão perdidos nas trevas, que estão em busca do poder, em busca da dominação através das trevas. Pedir ao nosso Pai que dê a eles a luz necessária para que eles possam um dia despertar para essa luz, para que eles possam um dia acordar e perceber toda a dimensão, toda essa maravilha que é a luz. Vamos pedir ao nosso Pai que guie os nossos passos, que nos dê muito amor, que coloque muito amor em nossos corações, que guie nossos passos nessa jornada pelo nosso despertar, nessa nossa caminhada para a execução da nossa missão para com o planeta e para com a humanidade. Nos colocamos em vossas mãos, ó Pai, humildemente, de corpo e alma, e vos pedimos mais uma vez: faça de nós um instrumento de vossa vontade, faça de nós um instrumento do vosso amor, da vossa luz, da vossa paz, da vossa alegria. Ilumine o nosso caminho para que nós possamos ser cada vez mais despertos, para que nós possamos cada vez mais ajudar no despertar de nossos irmãos. Nós vos amamos, ó Pai, Criador primordial. Nós amamos a todos os irmãos pleidianos, aos nossos mentores que estão presentes. Nós amamos a todos os nossos irmãos encarnados que aqui estão reunidos. E vos pedimos, ó Senhor, que permita que nós estejamos reunidos novamente aqui na próxima semana para a nossa próxima aula. E que dê a todos muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor, que dê a todos um ótimo final de semana, uma próxima semana de muito despertar, de muita luz e muita alegria, que nós possamos todos encontrar o nosso caminho, que nós possamos todos visualizar as iniciativas melhores para que possamos estar cada vez mais alinhados a esse projeto, a essa missão. Estamos em vossas mãos, Senhor, meu Pai. Seja feita a vossa vontade, agora e sempre. E que a paz, a luz, o amor e a alegria estejam com todos, agora e sempre. Um abraço carinhoso a todos. E aceitem o nosso amor. Nós amamos a todos vocês.
Até a próxima aula. Da intuição, é o vento que aumenta a chama do seu coração. Concentre no agora, somos um filho do sol. Recorde de onde vem o som da nossa eternidade. Três luzes são acesas, abertas para o céu. Sagrada energia consciente e fiel, a força dessa fonte, áurea do tempo sagrado. Somos guardiões da luz da vida do reino dourado. São tantos os mundos, tanto tempo além da nossa ingenuidade. É a paz, nossa história, coragem pra luta da guerra sagrada. A lua nos chama aos degraus de prata. Nada amedronta, meu anjo da guarda. A luta na terra é dura e sofrida, mas a liberdade, a batalha em nome da vida. Hey, 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 da Santa Trindade, Mãe Divina, guarde-nos no ventre da verdade. Abra o portal, acorda a humanidade. Vamos afirmar o reino da realidade. São tantos os mundos, tanto tempo além da nossa ingenuidade. É a paz, nossa história, coragem pra luta da guerra sagrada. A lua nos chama aos degraus de prata. Nada amedronta, meu anjo da guarda. A luta na terra é dura e sofrida, mas a liberdade, a batalha em nome da vida.